Poxa, olha esse cara aqui, é um fotodiodo, né? Um fotodiodo. Então, o que acontece? Se eu tiver um diodo comum aí polarizado reversamente e tal, eu vou ter uma corrente, né, de fuga aí, mantida aí, pelo quê? Pela energia térmica e pela energia, né, da temperatura ambiente, tá bom? Então, qual é a característica então de um diodo, né, que a gente já está vendo aí? Eu estou olhando um diodo comum polarizado reversamente. Então, ele tem uma característica de corrente muito baixa, né? É uma corrente de fuga mesmo. Quem que mantém aí? Os portadores minoritários, né? Então, são portadores que estão bem, é, bem menos ali no meu diodo PN, né? Então é a energia térmica que faz com que ele gere esses portadores aí minoritários, tá bom? Agora o que acontece? Se eu tiver aí nesse diodinho tal, uma pequena incidência de luz, né, na junção PN, então tem que ser na junção PN, porque é nela que eu preciso gerar, né, o meu sistema de portadores. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter, né, a geração de portadores aí para aumentar, né, essa corrente reversa. Então o fotodiodo ele é um cara que tem uma janelinha, né, em cima dessa junção PN. Para quê? Para que entre luz, né, para que entre luz. Essa luz vai produzir elétrons e lacunas, né? Então, elétrons livres e lacunas, aumentando então a quantidade de portadores. Consequentemente, essa corrente reversa vai aumentar. Então, incidiu luz, aumenta a corrente reversa. Parou a luz, pumba, ela para a corrente reversa. Então, ele tem essa, né, ela tem essa sensibilidade aí, né, de aumentar aí, tá bom? A corrente aí pode chegar a dezenas de microamperes, tá? Mas mesmo assim eu tenho sempre ter um resistor limitador aí, apesar da corrente pequena, tá bom? Esses fotodiodos aí são para vários tipos de luz, né? Então eu posso ter fotodiodo para luz infravermelha. Então, no controle remoto, você tem o quê? Um LED infravermelho e um fotodiodo infravermelho. Aonde está o fotodiodo infravermelho? Está na televisão ou está no seu controle remoto? Aonde está o fotodiodo infravermelho? Ele está na sua televisão ou no seu controle remoto? E aí, tem alguém que acha que o Maximiliane está correto, né, que é no controle remoto? Tem alguém que acha que o Maximiliano está errado? Vamos lá, turma. Aonde está o fotodiodo infravermelho? Ele está na televisão ou ele está no controle remoto? Tan, 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 tan. Ah, pode ser só a Max, pode deixar, Max. Ó, Demilton já achou que era na TV. O Edgar acho que era os dois. Eita, nós. O Edgar já providenciou aí um super controle remoto bidirecional aí, hein? Esse sim. É lógico, né? Tem que ser assim. Ó, falando o seguinte, lembra que eu comentei com vocês que para a gente testar o controle remoto, eu precisava colocar na câmera e aí ele ia emitir uma luz infravermelha, tá? Então, o meu emissor infravermelho, LED infravermelho, ele está no controle remoto. Então, na TV eu tenho um cara que receba essa luz infravermelha, que é justamente o meu fotodiodo infravermelho, tá bom? Max, compreendeu aí? Lembrou do negócio? Edgar, olha, nos dois,
Só se tiver um controle remoto inteligente, sei lá, que vibre quando você acertar o canal, ou quando passar muito do volume da TV depois das 10 horas da noite, né? Então eu ia fazer um desse, né? O meu moleque aqui colocou o volume da TV de 0 a 100, ele colocou em 80, 40, 50, né? Aí já a TV já manda um controle pro controle remoto, o controle remoto vibrar lá na mão do moleque e falou, pô, você tá querendo matar seu pai do coração numa hora dessa? É uma técnica e vamos explorar. A gente nunca sabe o que pode ser vendido, viu, Edgar? Mas normalmente é só numa direção, né? A televisão ele não tem informação para mandar para o controle remoto. Só que se for um controle remoto mais inteligente. Então tem que pôr uma inteligência no controle remoto, né? O que eu coloquei aí é meio, sei lá, meio absurdo, mas é alguma inteligência. É, é, por exemplo, nas TVs mais novas, o controle remoto, às vezes, ele indica, né, a posição. Ele pode ser usado, por exemplo, como se fosse um computador. Eu posso ir na internet, né? Então esse controle remoto inteligente, ele pode perceber, por exemplo, que você parou num botãozinho, né? E na hora que você apertar aquele botãozinho, ele pode tremer indicando que aquele botão foi pressionado. É uma técnica, né? Uma coisa que é o quê? É ideia para o fabricante tentar implementar essas coisas. Mas tem. Né? Mas tem que pôr, né? Tem que pôr em prática isso. Agora, uma TV simples, com um controle remoto simples, não tem esse uso, tá bom? Mas é legal. Aí pode ser só de luz ultravioleta, tá bom? Eu vou usar isso aqui, ó, alarme, televisão, sensor, medidor, tá? Então a gente vai usar esses bem. Então, por exemplo, eu tenho lá uma câmera infravermelho, justamente para você pegar pontos quentes, né? Então essa câmera infravermelho é uma série, né, de fotodiodos ou fototransistores capazes de captar a intensidade de luz infravermelha. Né? Quem nunca viu uma foto infravermelha, né? Vou colocar aqui. Ó, tá, ó, termografia, ó. Então, é uma coisa que a gente tem aqui, por exemplo, na ASCO, é um termógrafo. Ó. Então, indica aí as partes mais quentes do corpo, a parte mais fria, tá? Então, por exemplo, na sua mão, que, da bike é onde está quente, né? Então ele é interessante aí, né, para a gente utilizar. Deixa eu ver deixa eu ver um uso para a gente aqui. Você vê que tem bastante uso aqui, a pessoa gosta de colocar o corpo humano, né? Ó, essa Flira aqui é uma grande fabricante de câmera, tá? Então vamos visitar aqui só para ver se ela tem alguma foto de alguma coisa infravermelha aqui, assim, mais técnica, né? Ixi, não tem nada, avaliações, dúvidas dos consumidores. Quem viu também gostou, avaliação. Nossa, tá fraco aqui de. Ó, mas se você der uma ampliada aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo é um quadro com disjuntores. E você percebe que esses disjuntores, esses dois aqui, ó, né, onde está a minha lentezinha, ó, eles estão mais quentes que os outros, tá indicando que aqui há alguma sobrecarga térmica, tá bom? Ó, não é barata a câmera, tá? Não é barata a câmera. 19.200, 20 mil isso aqui, né? 20 mil essa câmera aqui. Esse modelo, tá? Existem modelos mais baratos, né? Mas essa C6 aqui, ó, ixi, não vou fazer propaganda não, né? Tá bom? Beleza? Então é um uso legal aí, é, de sensores infravermelhos. Bom, o que nós temos aqui? Da mesma forma, eu tenho aqui
uma fonte, beleza? Quer perguntar? Um resistor limitador e um diodo aqui, né, que está polarizado agora reversamente. Aí a brincadeira seria justamente dimensionar esse RS aqui. No caso aí, quando for uma grande intensidade de luz infravermelha chegando aqui, ou outra, né, eu tenho que limitar esse cara para que ele para que ele não queime, tá? E outra coisa é o seguinte, então vamos supor que eu estou colocando aqui, ó, vamos supor que eu estou colocando terra aqui, ó. A minha informação normalmente é uma informação de tensão que vai sair aqui, ó, que é justamente a tensão no VD, tá? Então, quando essa corrente é pequena, normalmente o VD é pequeno. Quando essa corrente aumenta, normalmente o VD aumenta. É coisa pouca, mas essa coisa pouca que ele aumenta, ele já eu posso ficar e perceber, olha, tem ou não tem realmente luz ultravioleta pegando aí. Agora, olha só que legal, é um optoacoplador. Esse optoacoplador, o que é? Ele é uma associação. Eu tenho um LED associado a um fotodiodo no mesmo invólucro. Você compra um chipzinho que lá dentro tem um LED, esse LED é apontado para o fotodiodo. Quando você ativa o V1, por exemplo, quando eu ligar o V1, automaticamente o LED acende. O LED acendendo, ele faz com que o nosso fotodiodo aqui comece a conduzir mais. E ele conduzindo mais, ele vai gerar uma tensão aqui dizendo, olha, do outro lado lá começou a conduzir mais. Então, esse optoacoplador é um negócio muito interessante para você isolar, por exemplo, partes de alta tensão de partes de baixa tensão. Você não quer ter contato, mas você, né, pode trabalhar. Então, normalmente aí a parte do LED é a parte de baixa tensão, por exemplo, a parte onde tem um microcontrolador. A parte aqui onde tem o fotodiodo é a parte onde você vai ligar uma carga sua alta, por exemplo, uma lâmpada, depois um motor, alguma coisa assim. Então, na hora que você liga o motor, na hora que você liga essa lâmpada, a carga aqui é muito grande, as correntes envolvidas são muito grandes. Enquanto no sistema microcontrolador é muito pequena. Só que você não tem nunca uma passagem de corrente de um circuito para outro. Você evita a queima do microcontrolador. Você pode queimar sua lâmpada, seu motor aqui e tal, mas você nunca vai queimar o microcontrolador. Por quê? Porque ele está galvanicamente, olha só, galvanicamente, a gente pode falar que galvanicamente aqui, eu não sei, mas ele está totalmente isolado, né? Os circuitos estão totalmente isolados, tá bom? Eles estão totalmente isolados. Então essa é a grande utilização deste cabo aí. Você pode, né? Então, na mesma esquema do LED, não sei o que lá, por exemplo, na impressora, essas impressoras mais novas, para saber o quanto que ela tem que rodar no carro, ela tem um sisteminha parecido com esse. A única coisa é que ele não tá colocado num único invólucro. Aqui no meio, eu tenho a passagem de um disco que está acoplado ao motor. Assim eu sei a velocidade do disco e o quanto que ele andou. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui. Ó, esse é baratinho, ó, 3,74. Tá vendo que ele tem, então? Não, esse aqui não tá. Não, esse aqui não é para impressora. É um acoplador, tá? Mas ele não é de impressora. Eu vim aqui na. Então já são ópticos acopladores normais, tá? Então você vê que ele é um circuito integrado mesmo, onde você tem isso aqui,
né, onde você tem lá um diodo ou um transistor que pode, né? Então, quando você vê essa imagem aqui, falando, ó, eu tenho um óptico acumulador, o óptico acumulador é esse cara que está aqui no meio, ó, né? Ele tem dois pinos aqui referente ao LED e outros dois pinos aqui ao fotodiodo ou ao fototransistor, tá? Você vê que essa aqui é a parte de saída, por quê? Porque ele tem um LED aqui que na hora que esse cara ativa, o LED acende do outro lado, indicando que ele é saída. Esse cara aqui trabalha aí, ó, 3,5, 12, 24 volts, ó, tá uma beleza. Mas, peraí, autoacoplador de impressora, deixa eu ver se... Motor de impressora, se ela aparece aqui. Vou colocar... Não é esse. Ó. É, aqui não dá pra ver, viu? Apesar de estar bem. E esse aqui é outro. Ah, não. É outro uso, acho. Bom, tá ali. Peraí. Vou tentar mais uma. Um disco. Esse aqui, acho que agora sim, hein? Vixe, veio pro Mercado Livre. Cadê a foto do negócio? Essa aqui. É, não. Ele diz que tem um motor encoder, mas ele tá ligado aqui de alguma forma aqui, mas não é o. É, não aparece o encoder para mostrar para vocês. Bom, pode ser essa. Olha, pode ser esse cara aqui, viu? Mas não estou com muita firmeza aí não. Bom, vamos lá, depois eu procuro algo para mostrar para vocês. Ok. Opa. Então tá lá, mas é um, né, os dois juntos aí, tá bom? Bom, tem um cara aí que esse cara é muito interessante também. Vocês já viram que a gente pode usar os diodos aí de uma forma, né, polarizando eles reversamente, né? Então os fotodiodos são polarizados reversamente. Agora, esse diodo aqui, ele é diodo Zener, né? Então ele usa aí o que a gente chama de efeito Zener, né? E efeito avalanche, né? Então, o que acontece aqui na nossa curva de diodo aqui, né? Então, não. O diodo Zener é um dispositivo que tem praticamente um diodo normal. Então, se você polariza ele diretamente, então esta aqui é a área de polarização direta, né? Então, nessa área de polarização direta, esse cara é um diodo normal, tá? Polarizando reversamente, também ele é mais ou menos um diodo normal. Porém, né, ele tem aqui uma área aqui, ó, na tensão de breakdown, em que ocorre aí o que a gente chama de efeito Zener, né? Então, o que acontece? Num diodo normal, quando eu polarizo reversamente e eu, né, chego na tensão de breakdown, eu tenho o que a gente chama de efeito avalanche. Cadê o efeito avalanche? Eu comentei com vocês já. O que é o efeito avalanche? A tensão está muito alta, eu forço com que por conta dessa tensão muito alta, os meus portadores minoritários, eles acabam sendo arrancados, tirados, eles acabam sendo
retirados aí da banda de valência e indo para a banda de condução por conta da energia que você está entregando. Você está entregando um VBR aí que é muito alto, essa tensão é muito alta, força eles a saírem. Essa tensão também faz com que esses elétrons acelerem. Esses elétrons acelerando, ele acaba batendo em outros elétrons, né? Acaba batendo em outros elétrons, que também, por, por, pelo ganho dessa energia cinética, eles acabam saindo da banda de valência e indo para a banda de condução. Né? E agora eu tenho dois. Né? Eu tenho dois elétrons que estão aí batendo em outros dois, que vão formar quatro, que esses quatro vão bater em outros quatro, que vão formar, né, oito, e assim por diante. Então, esse efeito é chamado de efeito avalanche justamente porque ele vai crescendo aí. Normalmente ele cresce desordenadamente. Tá? Junto com ele vem um efeito que o pessoal confunde, né, como efeito avalanche, mas é o efeito Zener. O que é o efeito Zener aí? Né? O efeito Zener é justamente ele nessa tensão de breakdown, ele mantém praticamente a tensão constante. Ó. Então, o que acontece é, uma vez na área de breakdown, a tensão de Zener, a tensão que ele está de breakdown, é uma tensão praticamente constante. Então, os dois efeitos ocorrem ao mesmo tempo. O efeito avalanche é o efeito de você aumentar a corrente reversa, né, repentinamente. Isso faz com que, normalmente, você destrua a sua junção PN e vai danificar ela. Tá? Nessa, nessa condição de efeito avalanche, ocorre o chamado efeito Zener, que é o quê? É manter constante essa tensão VBR, tensão de ruptura, tá bom? Então o diodo Zener ele é construído nessa área aí de efeito avalanche, só que você mantém um efeito avalanche controlado, você não deixa ele subir demais, entendeu? Então você controla aí a neura do elétronzinho que está, né? Então você deixa ela limitada, esse que é o que da coisa, né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha aí efeitos Zeners em diversas, né? É um efeito que vai manter a tensão constante. E eu, dependendo da dopagem dessa junção PN, eu posso ter aí essas tensões VZ aí variando de 2 a 200 volts, tá? Então, quais são as características do diodo Zener? Então, as características que eu tenho que ter em mente do diodo Zener é a mínima tensão, a mínima corrente Zener e a máxima corrente Zener. A mínima corrente Zener é a corrente mínima em que ele está na tensão Zener. Tá? E Z máximo é a máxima corrente que eu posso deixar com que ele circule para que esse efeito avalanche esteja controlado. Né? E a tensão reversa VZ é a tensão que eu quero eu quero estabilizar o meu circuito numa tensão VZ. Uma outra coisa que pode ser dada, que é muito comum, é a potência Zener, né? Que é a corrente Zener vezes a tensão Zener. Né? Ambas aqui estão em reverso, tá bom? Então, essa aqui é o interessante desse diodo Zener é justamente especificar ele de forma que ela esteja nessa região entre IZ máximo e IZ mínimo, tá? E a potência dele, obviamente, não ultrapasse a uma potência máxima, né? Então eu posso ter uma potência máxima de Zener, tá? Então, aqui ó, a gente tem as especificações do Zener. Tem aí a tensão de condução na polarização direta. Na polarização direta, ele é um diodo normal. Tá? A tensão de Zener, que é a tensão reversa, onde eu vou manter o controle. A corrente IZ máxima,
né? A corrente Z máxima eu tiro da potência de Zener máxima, né? E eu tenho a corrente IZ mínima. Essa corrente IZ mínima, né? Então, a corrente IZ mínima, ela normalmente eu vou no manual e pego no manual. Se ela não tiver no manual, eu posso com certeza fazer com que ela seja 10% de Z máxima. Então vamos supor que, né, eu tenho aí a potência de Zener máxima. Você tem o VZ e você vai conseguir o quê? Você vai conseguir a corrente de Zener máxima, né? Tendo a corrente Zener máxima, se você não tiver a corrente Zener mínima, aí você apela para o 10%. Então tem um, chegou no outro, assim vai. Bom, a Philips, eles têm essa codificação aqui. Normalmente ela começa por BZX79, BZV60, BZT03 e BZW03. Então isso é quem que faz isso é a Philips. Então ela tem esses 1, 2, 3, 4 linhas aí de diodo Z, né? BZX79, BZV60, BZT03 e BZW03, tá? Então, e elas já, se você pegar um diodo nessa linha aqui, você já sabe que elas são de meio watt, 1 watt, 3,25 e 6 watts, respectivamente. Ou seja, né, tá na ordem. Então, esse 03 aqui, ele tem 3,25 watts de potência máxima. Tá? Normalmente, o restante do código ele indica qual que é a tensão Zener, né? Então vamos supor aqui que tenha uma tensão Zener de 5,6 volts. Então eu posso ter os códigos aí, por exemplo, BZX79C 5V6. Então 5V6 quer indicar que ele é de 5,6. BZX79 indica que ele é de meio watt de potência máxima. Então, só com esse código aqui eu já sei qual é a tensão de Zener dele, qual é a potência máxima. Consigo calcular a corrente de Zener máxima e a corrente de Zener mínima. Para ele funcionar. Tá? Se eu tiver outro cara aqui, ó, BZV60C 5V6. Então, 5V6 indica que ela é de 5,6 volts. Tá? BZV60, volta lá, BZV60, quer dizer que a potência dele é de 1 watt. Então, cara, potência máxima 1 watt, tensão de Zener 5,6, calcula a corrente Zener máxima e calcula a corrente Zener mínima. Beleza? Entenderam aí o negócio? Esse é da Philips, tá? Os outros, tem esse Zener aqui e tal. Normalmente você tem que ir no manual para descobrir esses dados. Ok? Tranquilo? Tranquilidade, né? Entenderam o efeito Zener e o efeito avalanche, tá? São dois efeitos diferentes, tá? Mas eles acontecem mais ou menos em forma conjunta, né? Então, muitas literaturas as confundem, tá bom? O efeito Zener e o efeito avalanche. O efeito avalanche lembra que é referente à corrente. E elas são feitas, a corrente é feita por elétrons se deslocando. O efeito Zener, lembra que ele está ligado à tensão de Zener, ou seja, em manter durante o efeito avalanche uma tensão contínua. E o diodo Zener, o que ele é? Ele é um diodo, deve ser polarizado reversamente, né? Então ele é um diodo comum. Mas conforme a dopagem dele, eu consigo controlar o efeito Zener nele. Tá bom? Tranquilidade? Beleza. Então, ó, aquela história de filtro, ó, que negócio legal para a gente colocar o nosso filtro. Eu tenho então aqui, ó, um regulador de tensão com Zener. Então eu tenho um circuito aqui, né? Que esse circuito aqui vai manter estabilizada a minha tensão de saída, né?
eu se, né, o VZ tiver constante, né, entre IZ máximo e IZ mínimo, né, eu posso trabalhar com o meu circuito aí direito, né, trocando ele por uma tensão Zener aí, tá? Também eu posso trabalhar aí com uma tal resistência RZ aí, mas normalmente a gente não faz isso não, a gente usa o VZ lá, tá? Então, qual que é a especificação do meu circuito regulador Zener? É saber quanto que é a tensão, né? Quanto pode variar a minha tensão de entrada em cima de um RS, né? Sem que eu danifique o diodo. Então, obviamente, eu não posso, né, comprometer aí o Zener. Se você colocar, por exemplo, eu tenho um Zener tal e determinado RS, você vai ter que especificar os limites para a tensão de entrada, aonde que ele está regulando. Se você especificar o VE, seja ela uma variação, seja um valor constante, seja, né, você vai ter que especificar um RS de forma que eu não danifique o diodo e ele esteja ali na região certa, tá bom? Então, o que eu posso considerar aí nesse caso aí, ó? O Zener, ele não regula, né? Então ele desliga. Porque quando é que ele desliga? Se eu tiver a corrente de Zener menor que IZ mínimo. Então, se eu tiver menor que IZ mínimo, o cara não funciona. Eu tenho que ter uma corrente de Zener mínima para o cara estar dentro da região de Zener. Tá? Então, preciso que ele esteja nessa faixa. Outra condição, o Zener ele vai se danificar, ele vai quebrar, né? Se eu ultrapassar a sua corrente máxima. Então eu tenho que trabalhar com a potência de Zener de forma que ele fique dentro da IZ máxima, tá bom? Então, exemplo, dado o circuito abaixo, RS 120 ohms, e as especificações do diodo Zener determinaram os valores máximo e mínimo da tensão de entrada para que o diodo Zener funcione como regulador de tensão. Então, aqui vamos pegar aqui o nosso amiguinho, vou copiar o meu amigo, colocar aqui, então tá lá. Vou pegar também o nosso circuito Zener, né? Vou pegar o nosso circuitinho que ele fala. Tá aqui, ele foi para a página, para a próxima página, esse cara aqui. Ok. Então ele está lá. Quais são os dados, né? Então aqui esse cara já tem vários dados. Vamos colocar, vamos colocar um dado. Tá aqui. Então meus dados. Eu tenho como dado que o resistor RS é igual a 120 ohms. 120 ohms. Ok. Eu tenho dado que a potência de Zener máxima, ela é meio watt. Meio watt. Eu tenho como dado aí que o IZ mínimo, ó, ele deu IZ mínimo, tá? Meu IZ mínimo. Então eu não vou precisar calcular, não vou precisar usar 10%. Ele é 5 mA. Ele é 5 mA, tá. Vamos ver o que a gente tem de formuleta aqui, de fórmula. Então, basicamente, de fórmula aqui, eu vou ter o quê? Que a potência de Zener, no caso, se eu tiver a potência máxima, eu vou ter a
Isso vai ser a tensão de Zener, ela é constante aí. Ah, eu não coloquei o VZ. O VZ é... Quanto que é o VZ aqui, desse diodo, hein? Ó, esse diodo é o BZX79C6V2. Quanto que é a tensão de Zener desse cara, que nós esquecemos de colocar nos dados? Vamos lá, turma. Quanto é a tensão Zener desse diodo aí, dado o BZX79C6V2? Quanto que é o Zener dele? Tensão Zener para o diodo BZX79C6V2. Lembram? Ah, tá bom. Ninguém disse, mas eu vou falar, tá? 6V2, 6,2 volts, tá? Então, fazendo aí a nossa fórmula, VZ, a potência de Zener máxima vai ser VZ vezes a corrente de Zener máxima. Tá? Vezes a corrente de Zener máxima. Beleza. O que é que eu preciso especificar? Eu preciso especificar V máximo. Então, essa é o meu problema. E tenho que especificar VE mínimo. Então, são as duas coisas que eu preciso especificar. Tá bom? Eu sei aqui pelo circuito, ó, a tensão VZ ela está aqui para cima, né, essa tensão VZ. Essa tensão VRS também tem esta indicação, né, VRS. E o meu VE sempre com positivo. Essa aqui é a indicação do meu VZE. Por que eu sei que a indicação do VRS é como está? Porque a corrente está indo aí, ó, no sentido horário. Então, pela equação de malhas, o que eu tenho aí? Tudo que está no sentido horário, ó, VE. Então, eu sei que o meu VE vai ser igual ao quê? VRS mais VZ. Dúvidas? Tudo bem? Tranquilo? Bom, nessa equação, eu sei que, né, a minha tensão de Zener ela é constante. Então, ela não muda. Né, ela não muda. A VRS, ela muda. Então, se eu usar uma corrente pequena, a tensão VRS é pequena. Então, se VZ é constante mais um valor pequeno, eu vou ter um VE pequeno. Né, se o VZ é constante, o VRS subir, a minha tensão V sobe. Agora, quando que o VRS sobe? Se o IZ é mínimo ou se o IZ é máximo? Quando que o VZ sobe? Se a corrente IZ for mínima ou se ela for máxima? Então, ela vai ser o topo superior dela vai ser o valor máximo. Né? Então, a corrente tem que ser a máxima corrente que você pode ter no circuito. E quando que eu vou ter a corrente, a tensão mínima no RS? Quando eu tiver a corrente mínima, ou seja, quando eu tiver a corrente mínima no circuito. A corrente mínima e a corrente máxima são as correntes de Zener. Então,
Daqui, né, a gente tem a seguinte coisa, né? Meu V máximo, né? Meu V máximo. Ele é a tensão VRS máxima, tensão VRS máximo, mais o VZ. V máximo. Então, minha tensão V máximo. Ela é igual. O que é a tensão RS máximo? É justamente o valor de RS vezes a tensão de Zener máxima. Mais o VZ. Mais o VZ. Então, o que eu tenho aqui? No meu circuito aqui, ó, a primeira coisa que a gente deve estabelecer, eu vou abrir um asterisco aqui, ó. Eu tenho já EZ mínimo, mas eu não tenho EZ máximo, né? Então eu vou abrir um asterisco aqui para complementar o meu, né? Antes da gente, né, fazer, eu sei que o IZ máximo vai ser o quê? Eu sei que a potência é tensão vezes corrente, né? Então, o meu IZ máximo é a potência máxima do Zener, né? A potência Z máxima do Zener, dividido pelo VZ, que é constante, né? Meu VZ máximo, ó, volta lá, meio watt. Então, meu VZ, opa, 0,5. Meu VZ, tá lá, é 6,2, ó. 6,2. Então, calculadora, tira esse negócio de cá, meio watt entre 6,2 volts, que é a tensão de, opa, meio watt, entra, 6,2 enter, divide um pelo outro, ó, eu tenho aí 80,6 miliamperes, tá? Então, 80,6 miliamperes. Então, vou continuar aqui, né? Então, vou continuar aqui o meu V máximo. Então, essa aqui foi uma observação, tal. Vou colocar aqui ela dentro de um, né, quadradinho aqui, né, de um retângulozinho, só para deixar isolado. E vou observar esse cara aqui. Então, o que eu tenho aqui? Vou continuar esse cara aqui. Meu V máximo é o quê? RS. RS eu tenho esse valor. Então, RS eu tenho esse valor. Então, o que é isso aqui? Né? Então, o RS é 120 ohms. Pode voltar lá no dados do circuito. Vou tirar unidades aqui, tá? Para não... Ctrl Z, não faz. Vou tirar a unidade aqui para não ficar misturando as coisas. Beleza. Então, eu tenho 120 vezes, né, o IZ máximo. O IZ máximo a gente calculou aqui 80,6. Aí o milho é bom deixar, né, para a gente não esquecer que esse é vezes 10 a menos 3. Ou já coloca aqui vezes 10 menos 3. Mais o VZ, que é 6,2. Beleza? Então vamos lá para a calculadora. O que eu tenho aí? Esse cara, que é a corrente, né? Tá aqui já. Vou colocar o 120 aqui. Vou já multiplicar, ó, e 6,2. 6,2. Enter. Soma. 15,87. 15,87. Eu posso arredondar para 15,9? 15,87. Eu posso arredondar para 15,9? E aí, turminha?
15,87. Eu posso arredondar para 15,9? Acho que não, o senhor já está calculando a tensão máxima, né? Aí você está acima da máxima. Exatamente. Se essa tensão que eu estou calculando é máxima, o máximo que você pode fazer aqui é cortar. Então, vou deixar aí 15,8. Mas ele não seria 15,9. 15,8 ele suporta. 15,9 não. Tá? É isso, exatamente isso que você falou, tá? Então aqui eu tenho 15,8 volts. Né? Vamos gravar aí que o meu V máximo é 15,8 volts. Bom, agora olhando o meu V mínimo. Então, né, posso até colocar um para mim mudar aqui, né? Então, meu V mínimo. Meu V mínimo. Bom, é basicamente essa conta em cima aí. Vou fazer o seguinte, ó. Cara aqui. Esse cara aqui eu deleto. Vou pegar esse cara aqui de cima. Só para mim. Então, o que eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho esse lugar do Vmax vai virar mínimo. E esse cara aqui também vai virar mínimo. Né? Então, o que nós temos aí? Eu tenho V mínimo. Opa! Muito colorido também. Ó. Então, V mínimo. Ele vai ser o RS vezes E mínimo mais VZ. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho 120, que é o meu RS, vezes o IC mínimo foi dado 5 miliamperes. Vou deixar 5 milha aqui. Mais a tensão VZ, que é 6,2. Sempre para o diodo operar, ele tem que ter uma tensão maior que o VZ. Tá? Ok, igual. Então vamos lá, calculadora. Esse aí é o anterior. Eu tenho então 120, Enter. 5 milhas, 5 vezes 10 a menos 3. 5 expoente 3 negativo. Entrou. Multiplicou. 6,2. 6,2. Enter. Mais. Eu tenho 6,8. Então, menor valor para aquele, né, trabalha aí como regulador é 6,8 volts. Então, esse cara, para trabalhar, ele tem que estar com a tensão mínima de 6,8 volts e a tensão máxima de 15,8 volts. Legal, turma? Dúvidas? Tranquilidade? Né? Você viu que agora tem uma variação a mais, tal, mas né, você consegue colocar esse cara aí. Bom, vamos lá. Está muito fácil isso, né? Ó, no 3, para o circuito acima, o VE é fixo em 25 volts e eu preciso determinar valores máximos e mínimos para a resistência RS. Então, ele funciona de uma forma idêntica, né, ao anterior, mas a gente calcula aí, ó, né, agora quem estava fixo não é mais o RS, é o VE. Né? Então, vou copiar esse cara aí, vamos colocar lá. Então, tá aqui, ó. Então, no circuito né, acima tal, o VE é fixo em 25 volts, né? Então, eu vou ter lá, né, como dados, né, meu VE é igual a 25
volts. Determinar os valores máximo e mínimo da resistência RS, né? Então o que ele quer? Ele quer saber quanto que é o RS mínimo e quanto... show. Então, quanto que é o RS mínimo? S aqui é de shunt, tá? De série. Shunt é série, tá? RS, então, é resistor série, tá? E o RS máximo. Quanto que ele vale? Essa é a pergunta da questão. Essa é o que vai, né, colocar esse cara aí para funcionar. Para que o diodo Zener funcione como regulador de tensão. O que mais que ele deu? A potência de Zener máxima, ela é igual a 3,25, tá? Max aqui. 3,25 watts. E a IZ mínimo é dado também, ó. Então o cara foi lá no manual, tal, e ele colocou o IZ mínimo como sendo 50 mA. Tá? Bom, daqui, né, a gente já pode fazer alguns cálculos aí que a gente já lembra, né? Então, o meu, ó, IZ máximo, eu vou precisar do IZ máximo. Então, IZ máximo, IZ máximo. Ele é o quê? É justamente a potência de Zener máxima dividido pelo VZ. Né? Dividido pelo VZ. Potência de Zener, aqueles cara aumentou, é 3,25. Né? Então, a potência é grande, 3,5 watts. A tensão nele também é grande, 25 volts. Né? Então, eu tenho uma tensão VZ bem grande. Né? Bom, beleza, vamos lá? 3,25 watts entrou, 25 volts entrou, dividiu 0,13. Então, 0,13 é 130 miliamperes. Se quiser deixar o 0,13 lá, tá ok. Tá? Então, parte da resposta aqui não é o que ele pediu, mas isso aqui é, né, é parte aí da gente calcular. Tá? Aí ele quer saber o RS mínimo. O que acontece com o valor RS aqui, né? Ó. Então, vai valer que o VE, né? Então, o VE ele é fixo, o VZ é fixo, né? E o meu RS é o quê? É justamente a tensão que cai em VRS dividido pelo IZ. Então, opa, Ctrl Z. Vamos lá, paciência, deleta. Então, eu tenho, o que é o meu RS? Né? O meu RS é justamente a tensão no resistor RS dividido pela corrente, né, do circuito, que é a corrente do Zener. Tá? Que é a corrente do Zener. Tá. VRS. VRS, ó, é justamente a tensão VE menos a tensão VZ. Né? Então, a tensão VE sempre tem que ser maior que VZ. Uma menos a outra dá a tensão no RS. Então, ela vai ser VZ menos... perdão. Ela vai ser VE menos a tensão VZ. A corrente de Zener, ela pode ser mínima, pode ser máxima, né? Então, IZ. Então, essa é a minha equação aqui, tá? Para RS máximo.
que acontece? Eu tenho lá, né? Então vou copiar esse cara aqui. Opa. Copie. Paste. Aqui. Vou usar 2 vezes esse cara. Vou usar também esse cara aqui. Não vou usar, não vai. Então, para que a corrente seja máxima, o meu IZ tem que ser mínimo ou tem que ser máximo? Para que a minha corrente RS aqui, para que ela seja máximo, o IZ mínimo tem que ser pequeno ou tem que ser grande? Mínimo, né? Então, meu IZ tem que ser mínimo. Para que eu tenha aí o RS mínimo, acontece quando? Acontece quando o meu IZ é máximo. Então tá aqui, ó. Né? Então, o que eu tenho nesses 2 casos aqui? Meu VE é 25. 25. Menos o tensão de Zener dele, ó, 9,1, tá? Eu vou colocar aqui de novo, ó, vou fazer o seguinte, ó. Cadê aqui, ó? Esqueci de colocar esse dado, né? Mas, ó, o meu VZ, olhando para esse diodo aí, ó, BZT03C9V1 é 9,1 volts. Esse aqui é o nosso VZ, tá? Então aqui nós acabamos aqui os nossos dados. Então eu tenho 25 menos 9 dividido pelo IZ mínimo. O IZ mínimo é 50 mA. Né? 50 mA. Beleza. Ó, o que acontece aqui com o outro? Eu tenho a mesma coisa, praticamente, né? Praticamente a mesma coisa. Só que, né, a minha corrente agora não é mais IZ mínimo, e sim IZ máximo. Então eu vou tirar aqui, né? Vou tirar aqui esses 150 aqui. E o que eu tenho aqui? Na realidade, o que eu tenho aqui é 130. Né? Então aqui eu vou ter 130 miliamperes, tá? Então, beleza, ó, fez aqui. Então, o que eu tenho? Ah, já tenho 130 aqui, então eu vou fazer a outra conta. Então eu tenho 25, Enter, 9, Enter, menos, ó, tenho 16. Vamos fazer o seguinte, ó, vou copiar esse 16 aqui, que é a parte de cima. Então eu tenho 50 mA. 50 expoente 50 mA é 10 a menos 3. 50, 16, que é a parte de cima, dividido por 50 mA. Dividiu, ó. Meu RS máximo é 320 ohms. Tá? 320 ohms. Volta a calculadora. Putz, agora eu esqueci como é que faz para... Não vai. Bom. Aqui, ó. Então eu tenho aqui ponto 13, né, que é a parte de cima, a parte de baixo. Então vamos fazer um... Eita, nós. Vamos dar um del nisso aqui tudo. Vixe Maria, olha eu esquecendo como é que usa minha calculadora. Del. Vamos tirar tudo isso aqui, pronto. Vixe Maria, bom. Vamos lá, 25 menos 9 dá os 16 volts.
130 é 0,130, 130 mA, está aqui. Divide, né? Eu tenho 123,07, esse é o RS mínimo, 123. Então, tenho aqui 123 ohms, tá? Então, tá aqui o meu RS mínimo, 123. Então, ó, eu tenho no mercado o resistor de 120. Não vou usar o resistor de 120, eu vou usar o maior, tá? Vou usar o próximo maior. O RS máximo, ele é 320. Então, meu valor que eu tenho abaixo é de 300. Então, eu vou usar 300. Eu não posso usar 320. Eu não tenho 320 no mercado, tá? Então, eu vou usar o de 300, tá? Obviamente que o seu sistema vai mudar um pouquinho. Normalmente, você estabelece um valor intermediário aqui entre os dois, né? Para usar de RS. Porque o RS não muda, né? Eu vou ter que colocar um. Então, eu vou colocar um valor que normalmente está aqui na metade, tá? Aí a gente pode especificar a potência dele, tá?